A paz do Senhor a todos, meus irmãos. Mais uma vez aqui com o canal Despertai e trazendo hoje um tema interessante, né? Que é a questão aí da ira de Deus, ou a gente pode falar, né? Dessa questão que envolve o coronavírus, né? Seria ela uma praga da ira de Deus ou não, né? Porque, irmãos, vejam bem, alguns irmãos e principalmente pessoas que são católicas me mandaram o texto de Isaías 26, a lei do verso 20 e 21, né? Eu vou ler para os irmãos e a gente vai tentar entender se esse texto está se cumprindo agora ou não, tá certo? Então o texto diz o seguinte, Isaías 26, verso 20 e 21. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu, e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Então, irmãos, vejam bem, tem muita gente que está associando essa questão dessa praga, né? A gente pode chamar assim de praga do coronavírus, com essa profecia de Isaías 26. Mas a gente tem que entender uma coisa. Na verdade, tem que entender isto para compreender muitas das profecias, ou quase que sua totalidade. As profecias de Deus, elas se cumprem em dois momentos. Eu vejo elas se cumprindo na história, né, e em um determinado tempo. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo. Quando se diz a expressão ó Emanuel, lá de Isaías, tá bom? Essa expressão, essa profecia só se cumpre ali no nascimento de Cristo? Eu vejo que não, tá bom? Porque lá em Apocalipse 21, você vai ver que a expressão Deus com eles habitará, é um Deus conosco, né? Se cumprindo mais uma vez de fato. Então, a gente tem que atentar para essas coisas, tá bom? Então, quando diz aqui que o povo deve entrar em seus quartos, existe um contexto, né? E você vai ver que o começo do capítulo 26 e o verso 1 do capítulo 27 nos vão dar esse contexto. Por exemplo, olha o que é que diz no verso 1, né? A gente compreende que quando o profeta está escrevendo sua profecia, ele não vai dizer, aqui começa um capítulo, aqui não. Ele começa a profecia e, claro, existem momentos que a profecia para e que a profecia se prolonga e que corre mais de um capítulo, que aqui é o exemplo. Eu vejo que a profecia do capítulo 26 e 27 é uma só, tá bom? Então diz o seguinte, naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada o grande e forte dragão, a serpente veloz e o dragão, a serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Aqui é uma profecia contra a Faraó, né? A serpente do mar, o Leviatã. Porém, essa profecia, esse cumprimento aqui se cumpre no Faraó, se cumpre no Anticristo, se cumpre em Satanás, tá bom? Só para vocês terem noção. Então, voltando lá para o começo do capítulo, no verso 26, fiz alguns pontos aqui para a gente entender e chegar no ponto que é os últimos versos, tá bom? Que é o verso 20 e 21. Diz o seguinte, olha como é que Deus começa aqui a falar pelo profeta no verso 1 e no verso 2. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Quando se fala terra de Judá, a gente tem que compreender que existe um epicentro de Judá, que é o que? Jerusalém. Então percebam o que é que essas pessoas desse cântico vão falar. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. A palavra salvação aqui a gente compreende que é Yashá, ou a palavra que deriva Yeshua, o nome de Jesus, né? Então quando diz assim, que este cântico será entoado, está falando do cumprimento da Nova Jerusalém, tá certo? Então percebam que já aponta para o milênio, já começa apontando para o milênio, para os redimidos. Por exemplo, o verso 2 diz o seguinte, abri vós as portas, para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Então vocês percebem que está apontando para os redimidos, entoando um cântico, né? A gente conhece lá no Apocalipse que existe o cântico de Moisés, o novo cântico, né? O cântico do Cordeiro. Então tudo isso aponta para estas coisas. Então a gente vai pular lá para o verso 15, né? Eu só contextualizei aqui para vocês compreenderem, tá bom? O verso 15 vai dizer o seguinte, Tu, Senhor, aumentaste o teu povo. Olhe bem, aumentaste o teu povo.
aumentaste o povo e tem sido glorificado. Então perceba que a glorificação de Deus vem por meio do aumento do seu povo, tá bom? A todos os confins da terra você dilatou. Então quando esse verso está sendo aplicado aqui, está falando dos redimidos, está falando da nação justa. Mas quando irmãos, que o povo de Deus foi aumentado? No momento da cruz. No momento da cruz, ali começa a expansão para os confins da terra do Evangelho. E é naquele momento em que Deus tem o seu nome glorificado em todos os confins da terra, através da cruz. Paulo fala isso em Romanos 9, concernente a Faraó, mas não falaremos disso agora, tá bom? Então perceba que aqui está falando em um contexto profético, né? Que envolve cruz, que envolve remissão, que envolve milênio, que envolve reino, tá bom? No verso 16, olha o que é que vai dizer: Senhor, na angústia te buscaram. Quem buscou o Senhor na angústia? O povo de Deus. Nós conhecemos que o profeta Obadias vai tratar sobre a angústia de Jacó, outros profetas como o profeta Jeremias, mas enfim, então percebam que o povo de Deus ele vai passar por uma angústia. E aqui nós temos o início do que Deus vai falar no verso 20 e no verso 21. Percebam que começa a falar de uma angústia que sobrevém sobre eles, ó. Vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Então você perceba que a angústia e a oração verdadeira, claro que a palavra verdadeira não está aparecendo aqui, mas em um momento de angústia é que são revelados de fato os apóstatas e os fiéis, tá bom? Então no momento de angústia, as orações dos santos são derramadas, né? Agora olha o que é que vai dizer o verso 17. Como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá grito nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Percebam, angústia e dores de parto. O Senhor Jesus pegou esse texto aqui. Agora olha onde é que ele aplica. João 16, verso 20 e até o verso 23. Eu vou ler para vocês. Na verdade vos digo que vós, os discípulos, chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, mas vós estareis tristes. A vossa tristeza se converterá em alegria após isso. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz à criança, já não se lembra mais da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, eu vou-lo há de dar. O Senhor Jesus está falando aqui da tristeza que os discípulos teriam pela sua morte, mas que iriam vê-lo novamente, e seria um período de angústia. Agora sabe o que é mais interessante? Porque quando o Senhor Jesus cita isso, ele está puxando versos do Antigo Testamento, né? De angústia, de dor, através das dores de parto. Porém, nós vamos perceber que, sem entrar em pormenores nesse capítulo de João, aqui Jesus está jogando essa profecia para o fim, né? Porque você vai ver que vai falar aqui do nascimento de um homem ao mundo. Mas sem querer entrar nessas coisas, né? Nós sabemos de onde é que Jesus aplicou esse verso, tá bom? Então no verso 18 vai dizer o seguinte, para vocês entenderem: o verdadeiro discípulo, ele passa por dores de parto para que Cristo seja gerado nele. Por exemplo, nós quando nos convertemos, nós sofremos dores de parto até que Cristo de fato seja formado em nós. Certo? Essa formação de Cristo em nós é o que? Nós quando começamos a tomar a semelhança do Filho de Deus. Isso acontece de forma espiritual e decorre até a vinda de Cristo, certo? Cristo vai sendo gerado em nós até o último dia, quer estejamos vivos para vê-lo ou ressuscitemos. Ali na glorificação ocorre o nascimento de Cristo em nós. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que sofre dores de parto para que Cristo seja formado nos Gálatas. Então vocês percebem que o homem ele sente dores de parto até que Cristo seja formado nele. Então, olha o que é que vai acontecer para vocês verem aqui a diferença dos incrédulos e dos que creem. Concebemos nós, Isaías se colocando com o povo, né?
concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi o vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores no mundo. A palavra nascer aqui também ela pode ser traduzida como cair moradores da terra. Então eu quero que vocês atentem uma coisa. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem Cristo formado nele, né? Mas aquele que é incrédulo, ele dá a luz ao vento. Por exemplo, quando Cristo voltar, muita gente não será glorificada, né? Que pensa que crê em Cristo e o segue, mas na verdade não segue de fato, né? Então essa pessoa, ela não vai dar luz a nada, ou ela vai dar a luz ao vento, enquanto os verdadeiros discípulos darão a luz ao Filho de Deus, em espírito no seu corpo glorificado. Então, vamos lá eu vou até pular, na verdade eu vou falar o verso 19 para vocês entenderem o contexto. Os vossos mortos, quer dizer, os mortos no Senhor, mortos em Cristo ou em Deus, e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Então percebem que através de uma angústia, depois da angústia, as orações são derramadas, as dores de parto, e então acontece a ressurreição ou a transformação. Continuando no verso 19: despertai e exultai os que habitais no pó, ou seja, a terra dando seus mortos, porque o teu orvalho, ó Deus, ou seja, o teu espírito, ó Deus, será como orvalho de vida, será como espírito de vida, e a terra dará a luz aos seus mortos. Sabe o que é que está sendo colocado aqui? Um link para Ezequiel 37. Percebe? Que o espírito sopra na terra e os cadáveres começam a tomar forma. Então são textos que estão atrelados. E aqui vai falar de ressurreição. E é uma linha que a gente tem que ter entendimento. Angústia, orações, dores de parto, ressurreição. Tudo isso em uma linha. Aí vem então o verso que estão aplicando para o tempo de hoje, né? O verso 20 e o verso 21. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Agora eu lhe pergunto, vocês acham que a praga do coronavírus está se cumprindo aqui? Vamos continuar. Verso 21. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar. Um link para esse verso aqui é Sofonias 3, verso 8. É que o Senhor se levanta para tomar os despojos sobre a terra. Aí o que ele vai dizer? Que o Senhor se levanta, aliás, o Senhor sai do seu lugar, dia da expiação, ressurreição. Dia da expiação, ressurreição. Para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Tem um link tremendo aqui para a Grande Babilônia, mas eu não vou falar disso. O que eu quero mostrar a vocês é que esse verso 20, como o verso 21, como a profecia do capítulo 26 e 27, poderemos dizer que ela se cumpre na história? Podemos. Mas ela de fato está se cumprindo agora, ou se cumpriu em sua totalidade? De maneira nenhuma. Porque esta é uma profecia onde ocorre no último tempo. Tanto é que quando fala aqui de entra nas tuas casas, né, a questão da ira e uma praga, que é o coronavírus, olha o que é que o Salmo 90 vai dizer, né? Lá no verso 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Então esta praga, esta ira, que está falando no verso, ela se cumpre quando? Nos eventos finais da ira de Deus. Através de quê? Dos 7 cálices da ira de Deus. Tá bom? Por isso, irmãos, por que eu acho que alguém pode dizer assim, você não pode dizer que essa profecia se cumpre na história e no contexto profético do fim. Tudo bem, mas vocês percebam que em Apocalipse 10, né, ali ante a 7ª trombeta, é dado o livrinho a João e ele tem que profetizar novamente. Porque muitas coisas, irmãos, da antiga aliança, dos profetas, da lei, elas se cumprem sim, em pequenos pontos, vislumbres do que há de vir
na história. Mas elas têm sim um ponto que se cumprirá. E este verso 20 e 21, como o capítulo 26 e o capítulo 27, se cumprem no tempo do fim. E as pragas e a ira que está sendo falada aqui são os cálices da ira de Deus, tá bom? Só para vocês compreenderem como é de fato falando do fim, olha o que é que vai dizer aqui no verso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Né? Só um minutinho. O verso 13 do capítulo 27. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos na terra da Assíria, e os que forem desterrados para a terra do norte, tornarão e vir e adorarão o Senhor no Monte Santo de Jerusalém. Citando aqui o acontecimento da festa ali dos jubileus, certo? Então vocês percebam que de fato ocorre somente, aliás, em um ponto final, no fim. Existem vislumbres destas coisas na história? Sim, mas ela se cumpre totalmente, em sua totalidade, completa, no fim. Tá bom? Deixe seu comentário, curta, compartilhe o vídeo se você gostou e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.